esse curso de batismo. Minha gente, aula 2, nós vamos falar sobre o batismo. O interessante é que quando eu fui colocar esse tema, o batismo, muitas pessoas que leram a apostila disseram: pastora, mas achei que a senhora fosse explicar sobre o que significa o batismo. E isso já aconteceu na primeira aula. Então, quando você pegar a sua apostila, você vai relembrar que na primeira aula nós falamos o que é batismo, o que significa a palavra batismo, a diferença de batismo por imersão, por aspersão e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre o motivo, a razão do batismo ter nascido, né? Então, nós colocamos como tudo começou. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui Deus está falando para as pessoas que estão na igreja, que estão vivendo uma vida, naquele momento era na sinagoga, mas aqui para nós na igreja, que não dão valor ao conhecimento. E a falta do conhecimento vai gerar prisões. A falta do conhecimento de quem Jesus é, do que ele veio fazer na terra, das coisas que ele estabeleceu, faz com que as pessoas vão à igreja e continuem aprisionadas. Sabe aquela questão? A gente daqui a pouco vai entrar melhor nela. Todos os caminhos levam a Deus? Não levam, porque a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Aí você vai ter que me perguntar: como eu trilho o caminho de Jesus? Esse é o grande achado da nossa aula de curso de batismo de hoje. Porque muitas pessoas acham que só de irem à igreja, de frequentarem os cultos, elas já estão trilhando um caminho, o caminho de Jesus. Mas o caminho de Jesus começa em uma transformação de vida. O caminho de Jesus não é uma mudança de fora para dentro, mas é uma mudança de dentro para fora. A maioria das igrejas, elas estabelecem ao inverso. Elas estabelecem que as pessoas precisam mudar suas roupas, estabelecem que as pessoas precisam mudar comportamentos, que elas têm que falar como crente, andar como crente, agir como crente, vestir como crente, e elas serão crente. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que a aparência, ela é religiosidade. Então eu posso ir para a igreja, mudar o meu comportamento, mas se dentro de mim não houver uma mudança genuína, onde o mundo sai e a presença de Deus entra, não estou trilhando o caminho de Jesus. Eu não estou nesse versículo que eu acabei de citar, indo ao Pai por Ele. Tá certo? Existem muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas com assim a sua consciência pensando assim: eu estou salvo. Por quê? Porque eu mudei todo o meu comportamento. Mas será que de fato é só isso que importa? A mudança do comportamento? Já percebeu quantas pessoas estão ali na igreja,
elas mudam o seu comportamento, mas em algum momento, quando passam por algum problema, quando passam por alguma situação, essas pessoas vão colocar para fora suas velhas posturas, seus velhos hábitos, a velha vida, ela volta à tona nos momentos em que você está um pouco alterado, né? Assim, ou chateado, ou nervoso, aquela natureza que está sendo controlada pelo comportamento, ela se expõe. Por que isso acontece? Porque houve só uma mudança externa. E quando algo que vem muito forte, às vezes uma decepção, uma frustração, uma revolta, um problema que está acontecendo na nossa vida, que muitas vezes acontece até mesmo dentro da igreja, porque a igreja, gente, não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um monte de ser humano. E onde a gente coloca ser humano, vai dar ruim, né? Então, assim, são pessoas que reconhecem que precisam de mudança. Então, mas não são perfeitas, estão ali para mudar, para restaurar suas vidas, para transformar seu comportamento. Veja que o comportamento na salvação, ele é transformado na medida em que a vida de Deus vai entrando. E não ele é totalmente transformado, mas nós nos tornamos iguais ao passado. Então, nós podemos sim enfrentar às vezes uma situação com alguém na igreja e aí acontece de a nossa essência que estava freada pelo comportamento, ela se expor. E quando essa essência se expõe, muitas vezes nós nos assustamos com a nossa falta de fé. Quantas vezes, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aí, gente? Eu sei que estão, porque tá todo mundo comentando aí. Mas responde aqui pra pastora. Vocês têm que me ajudar, porque hoje o Eduardo não tá aqui, então vocês têm que me ajudar, tá, gente? Quando a gente às vezes passa por determinadas situações, quem aqui já se assustou muitas vezes com a sua postura? Fala, caramba, por que eu tive uma postura dessa? Por que eu reagi dessa maneira? Eu achei que eu já tivesse uma maturidade com Deus, que eu não fosse agir dessa maneira. Então, esse susto que às vezes a gente tem em relação a nós é justamente quando a nossa essência se expõe. Ela perde essas barreiras do comportamento e ela se expõe como muitas vezes uma revolta, uma volta ao passado. Aí o Pedro Henrique tá dizendo que já. Todo mundo, gente, vai se assustar muitas vezes quando percebe que, na verdade, tudo que ele está fazendo, sustentando, é complicado, é tudo na medida da força da ordem. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Muitas vezes o cristianismo na nossa vida, ele é na força da ordem, não pode, é pecado, você vai para o inferno. Então a gente começa a ser um cristão religioso, da força da ordem, mas dentro de nós, nada mudou. Eu não sei se vocês nesse meio já se sentiram cansados. Nossa, como é difícil ser cristão, nossa, como é complicado. Eu luto, mas eu não tô conseguindo, é muito difícil, a gente tem que ser muito diferente, a gente tem que ser muito perfeito, a gente... Não é verdade? E é uma reação de uma pessoa que está vivendo o cristianismo pela mudança externa, pela mudança do comportamento. Eu vou dizer, a igreja durante muitos anos só pregou sobre isso. Quando isso aqui que eu vou falar para você tá lá no livro do bispo, você precisa comprar o livro do bispo. Sua descendência determina a sua eternidade. Ele já está chegando, minha gente, de maneira física. Então faça a sua reserva. Porque ele vai explicar, aqui eu vou explicar muito por cima, mas ele vai dar uma aula de como você viveu o cristianismo de verdade. Porque o cristianismo, ele não é uma ordem,
Ele não é uma imposição, onde tudo que a gente vai viver é cansativo, é sobrecarregado, porque isso aqui, gente, que eu tô citando, é religiosidade. É religiosidade mesmo, tá, gente? Ah, não vou fazer isso porque é pecado, não vou fazer aquilo porque é pecado. Não, eu preciso não fazer porque aquilo já não está mais dentro de mim. Olha que diferença. Quando nós falamos sobre batismo, nós estamos falando de uma pessoa que não está vivendo debaixo de um novo comportamento, que foi tudo que eu falei aqui agora. Nós estamos falando de uma pessoa que está vivendo uma nova vida. Olha que diferença. Uma coisa é eu fingir, me obrigar, buscar com todas as minhas forças aquela vida, lutar para ter aquela vida. Outra coisa é eu receber essa vida. Quando eu sou tirado de dentro da minha antiga vida, que o bispo vai chamar no livro de reino das trevas. Aquele reino que entrou lá em Adão e Eva, certo? Com o pecado. Ele precisa ser removido de dentro de nós, porque este reino, ele vai estar sempre dizendo para nós que nós precisamos voltar para o mundo, que nós não temos condições, que as coisas sempre serão da mesma maneira. É como você andar, estar amarrado no seu tronco e você vai andando e alguém te puxa, você vai andando e alguém te puxa. Quando nós estamos vivendo o cristianismo sem essa mudança de semente, né? Vamos falar assim, porque no Éden não tinha a semente, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, né? E Eva e Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, por isso entraram nessa questão do pecado. Eles poderiam ter escolhido comer da árvore da vida, que é o reino de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre semente. Então, todas as vezes que eu não tenho essa transformação de mim, de sair do império do inferno, aquele império que rege sobre a minha vida, que rege em cima de injustiça sobre a minha vida, que me aprisiona, que me suga as forças, que me faz não compreender a verdade da palavra de Deus, porque a gente, sem o reino de Deus, a gente não consegue entender a palavra de Deus, a gente não consegue viver a palavra de Deus, e ali tudo é muito forçado, é tudo a gente lutando para ter aquele comportamento, quem sabe a gente consegue a vitória. E na verdade as coisas precisam acontecer na base, na raiz, que é a mudança de dentro para fora. Não adianta a gente tentar mudar de fora para dentro, vai ser só aparência e vai ser cansativo. E é o motivo de muitas pessoas se desviarem da presença de Deus, porque elas estão com a sua fé cansada de tentar viver debaixo de um comportamento que ela não consegue. Por que ela não consegue? Ela não consegue porque o reino das trevas ainda a domina. E quando o reino das trevas nos domina, minha gente, não há força de comportamento que faça com que a gente rompa. Quer ver alguns exemplos? Se o reino das trevas consegue mentir para nós, dizendo que nós não vamos conseguir, aquela palavra vai estar ali dentro de nós com uma força tão grande que nós vamos até tentar, mas seremos bloqueados, não vamos conseguir. Veja que existem pessoas que lutam contra os vícios. Não, eu vou largar de fumar, eu vou parar de beber, eu não vou ter vícios de toda sorte, né, gente? Não precisa ser só a bebida, não precisa ser só o cigarro, pode ser a mentira, pode ser o refrigerante, pode ser o chocolate, pode ser o vício da pornografia, pode ser o vício das redes sociais, o vício da internet. Tantos vícios, né, que a gente pode acumular ao longo da nossa vida. E você diz assim, eu não quero ter mais vícios, mas o diabo vai dizer, você não tem escolha. Você nasceu no pecado e você vai querer
Veja que quantas vezes a gente chega para Deus, chega para os pastores e diz, mas olha, eu não quero, mas é mais forte do que eu. Não é assim? Paulo ainda, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, gente, eu luto para fazer o que é certo, mas a minha alma, ela está sempre olhando para onde eu não quero, é uma batalha. E ele continua dizendo o seguinte, olha, há um Espírito de Deus que me leva a romper isso tudo, certo? Então, é impossível, você que está anotando, tá tudo na apostila, viu, gente? O que eu tô falando, eu não vou ficar lendo, porque é muito chato a aula das pessoas lendo, não é verdade? Eu acho muito chato quando as pessoas ficam só lendo, né? Então, tá tudo na apostila, tô falando algumas coisas a mais também, mas o básico tá tudo na apostila, tá certo? Os textos bíblicos que eu estou citando, está tudo na apostila. Bom, por que a gente está falando sobre tudo isso e o tema é batismo? Porque batismo é isso. Batismo, minha gente, não é ir lá descer as águas, aquilo lá é um símbolo. O que é a essência do batismo? A essência do batismo é a mudança de uma semente para outra. É eu sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus. É impossível uma pessoa se batizar para depois viver essa mudança. Por quê? Não tem como eu ter uma aliança com Deus sem romper a minha velha aliança. Por exemplo, a pessoa está casada. Aí aconteceu alguma coisa, algum tipo de agressão, de abuso, de infidelidade, alguma coisa nesse tipo do casamento da pessoa e houve um divórcio. Aí passou um tempo, essa pessoa, isso aí tá até na Bíblia, né? Que é a alegoria de Paulo, que fala sobre a graça e a lei, né? E aí ela quer se divorciar, mas como que ela já está divorciada, mas no texto ela quer se divorciar. Aqui a gente vai dizer que a pessoa já está divorciada, mas ela não divorciou no papel, vamos dizer assim, ele afastou. Não é assim? O crente que vive por comportamento, ele afastou do pecado, mas ele não divorciou no papel dele, tá entendendo? Então assim, quando a gente divorcia do pecado, a gente precisa divorciar no papel, para que a gente possa começar uma nova aliança com Deus. Não é só me afastar do pecado, é tirá-lo de dentro de mim. Quem faz isso, pastora? O Espírito Santo de Deus. Por isso muitas pessoas, elas ficam um pouco nervosas quando a gente diz que é impossível uma pessoa ter Jesus, trilhar o caminho de Jesus sem o Espírito Santo. Mas é impossível, minha gente. Por que é impossível? Eu tô passando aqui a apostila porque eu quero ler algo para você que está escrito aqui na apostila, que são alguns textos, tá certo? O texto de Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus, ele vem estabelecer essa nova vida. Ele veio nos dar uma nova aliança que foi feita no seu sangue, que foi feita na sua morte, na sua ressurreição. Mas eu preciso me divorciar no papel. Em outras palavras, eu preciso acabar com toda ligação que eu tenho com o reino das trevas. E a única pessoa que consegue fazer isso é o Espírito Santo. Ele é essa pessoa ajudador, consolador, que vem para agir como eu não vou dizer advogado, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. Então não vou usar essa expressão. Mas ele vem para ser um conciliador, dizendo o seguinte: olha, para você se desvincular 100% do reino das trevas, você precisa dessa cura, dessa libertação, dessa transformação, e eu vou operar isso na sua vida. A ação do Espírito Santo de Deus é a única capaz de remover o reino das trevas e estabelecer o reino de Deus. Não é uma mudança comportamental, é uma mudança no espírito. Quando nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus, há um processo de libertação,
de cura e de restauração, a força que o reino das trevas tinha sobre a nossa vida se perde completamente. Tá entendendo o que eu tô falando? Tudo que o inferno conseguia dominar sobre a nossa vida é completamente perdido. Eu vou ler aqui uma pergunta. Pastora, se a pessoa fica assim, batiza uma vez e depois volta para o mundo, e batiza outra vez e volta para o mundo... Pera aí que eu tô tentando ler o resto, mas não tô conseguindo abrir aqui, Pedro. Então, eu vou responder de acordo com o que apareceu aqui, tá, Pedro? Porque eu não sei o que tá acontecendo com a minha tela, eu não tô conseguindo abrir toda a tua pergunta. Uma pessoa que faz isso, ela está desdenhando de Deus. Ela estava dizendo assim, no momento eu achei que tinha uma experiência com Deus, aí eu fui embora. Essa pessoa vai precisar passar por um processo de muita libertação, de muita consciência, de muito arrependimento, se ela quiser de fato uma vida com Deus, porque essa pessoa está debaixo de uma maldição muito grande. Tá certo? Uma pessoa que faz uma aliança com Deus e desdenha dessa aliança, ela está debaixo de uma maldição muito grande. Tá? Minha gente... Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós precisamos compreender que ele é a manifestação completa da glória de Deus. E quem vai revelar todo esse reino, quem vai revelar a pessoa de Jesus para nós, quem vai revelar Jesus dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo assim, eu quero me batizar, eu estou dizendo assim, eu estou vivendo uma vida onde o Espírito Santo de Deus está me transformando, está me restaurando, está causando na minha vida uma grande mudança. E essas mudanças, gente, elas são tão gostosas porque a gente vai deixando o Espírito Santo de Deus nos curar, nos transformar, nos renovar. E quando nós vemos, nós somos outras pessoas. Não é forçado. Você não deixa de gostar do mundo de maneira forçada. Você passa a entender as coisas de uma maneira diferente. Você passa a deixar de estar aprisionado por algumas falsas verdades. Por exemplo, quando as pessoas estão lá no mundo, elas estão... Pastora, mas o batismo é uma vez só? Podemos... Daqui a pouco, Tárcia, eu já te respondo essa sua resposta. Quando nós estamos, essa pergunta, desculpa. Quando nós estamos lá no mundo, o diabo nos engana dizendo que as nossas expectativas precisam ser baixas, que o bom é passar por aquilo. As pequenas coisas muito medíocres se tornam o foco da vida das pessoas e as pessoas vão vivendo em círculo, elas não conquistam e elas acham que aquilo é normal e que aquilo é felicidade. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós vamos percebendo que aquilo que a gente achava que era normal, que era felicidade, aquilo não era normal, não era felicidade. E que agora a gente tem condições de correr atrás do que é normal e do que é felicidade. E isso é muito gostoso. Você dizer e falar, nossa, mas isso, não sei por que aquilo me dominava. E de repente você dizer, isso não me domina mais. Essa é a melhor coisa da vida, gente. O Espírito Santo, ele não tira de nós só o pecado que a gente imagina do mundo, como eu já citei, vícios e tudo mais. Ele tira de nós angústias, decepções, traumas, problemas em relacionamentos. Ele tira de nós problemas pessoais, problemas intrínsecos mesmo. Ele trata em nós problemas de baixa autoestima, ele trata em nós problemas de depreciação, de falta de amor próprio. Ele trata em nós mais do que nós podemos imaginar. A salvação não é só simplesmente eu deixar de estar no mundo, é eu deixar de ser escravo. E deixar de ser escravo é algo muito profundo, porque muitas vezes o diabo não nos aprisiona em vícios, em atos humanos. Ah, eu não saio, eu não bebo, eu não faço nada disso. Então, mas às vezes ele está te aprisionando nos seus sentimentos, na maneira como você sente, na maneira como você decide as coisas, na maneira como você se vê como desacreditado, como menor, como maltratado. Tá vendo como que é tudo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A salvação é algo muito profundo, porque quando nós entramos na família de Deus, nós passamos a viver os privilégios que vão além de libertação. E sim,
viver como um filho de Deus, curado, restaurado, transformado, com uma nova visão, com um novo comportamento, com um novo sentimento, praticamente um novo espelho, né? Você já pôde ver algum momento na internet ou em algum filme ou até mesmo presencialmente aqueles espelhos que nos deformam? Pois é, quando nós vivemos no mundo, quando nós vivemos debaixo do reino das trevas, o diabo coloca espelhos assim para nós, espelhos que nos deformam, que nos faz pensar que nós merecemos as piores coisas dessa terra, que nós somos monstros, que nós não somos úteis, né? E quando nós entramos pelo Espírito Santo de Deus para o reino de Deus, ele nos coloca um espelho da verdade e nos mostra que mesmo estando todos feridos e assim, tão complicada a nossa vida, ele tem poder para colocar a nossa vida no lugar e nos mostra o quão linda é a obra de Deus em nossas vidas, o quão maravilhosos e quão perfeitos são os atos de Deus em nossas vidas. Nos faz acreditar que tudo que estava destruído pode e será completamente restaurado. Olha que coisa incrível. Salvação, gente, é muito mais do que você dizer não para o pecado. Salvação, reino de Deus, é uma nova vida, uma vida curada, uma vida liberta, uma vida sarada, onde os sonhos se tornam realidades, onde nós vivemos mesmo debaixo da glória de Deus. E é isso que Deus quer para nós. Mais do que não vivemos em pecado, Deus quer que sejamos livres, que nada venha nos aprisionar, que nenhum tipo de olhar, nenhum tipo de postura, nenhum tipo de passado, de trauma, de circunstância venha nos aprisionar. Isso, gente, é de fato uma vida onde o batismo se tornou real em nós. A Tarsa me perguntou aqui se a gente pode batizar mais de uma vez. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que chega na igreja, sei lá, em algum momento, e não teve esse entendimento que tem que mudar de semente, que o reino das trevas tem que sair, que a transformação de Deus tem que vir, que precisa do Espírito Santo. Então ele batizou, mas ele não tem uma aliança com Deus. Aí é quando nós dizemos assim: olha, você tomou um banho, você não tem uma aliança com Deus, você precisa fazer uma aliança com Deus. Ali, aquela pessoa precisa passar de novo pelas águas. Uma pessoa que foi, muitas vezes ela saiu da presença de Deus, desviou, foi para algum lugar, frequentou algum tipo de ambiente que era do inferno, então essa aliança está completamente quebrada. E ela precisa ser restaurada, tá? Porque não adianta só a gente chegar, citando de novo o casamento para vocês compreenderem. Imagina, um casal tá ali vivendo a vida deles. Vamos colocar um casal que não é cristão, porque a gente espera que essas coisas não aconteçam dentro de um casamento cristão. Embora, infelizmente, elas acontecem, principalmente porque a igreja muitas vezes não fala sobre o assunto, coisa que nós vamos falar muito, tá, gente? Mas voltando. Um casal não cristão está na sua casa, tudo vivendo seu casamento, seus anos de casamento, e acontece que algum deles tem um deslize lá e acaba traindo o outro. Pode acontecer isso, vamos falar, lá no mundo, pessoas que não têm conhecimento de Deus, de relacionamento, de aliança. Estou falando lá no mundo, mas acontece muito dentro da igreja, viu, gente? Por que acontece? Porque isso precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Eu vou até gravar um vídeo agora para essa semana falando sobre traição no canal. E é muito interessante. Você que é casado, acessa. Ai, pastora, mas eu nunca passei por isso. Então, mas acessa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, né, em relação a esse vídeo. Porque vai falar sobre muitas coisas dentro desse tema. Bom, quando acontece a traição, não basta simplesmente as pessoas falarem, eu te perdoo, pronto. O que acontece? Pode até acontecer isso, mas a desconfiança, o ciúme, vai permear. Por quê? Porque a aliança foi completamente quebrada. Então, para você conseguir estabelecer uma nova aliança, para esse casamento ser saudável, para esse casamento ser até melhor do que era antes, porque precisa ser melhor do que era antes para não acontecer de novo. As coisas que levaram a essa traição precisam ser resolvidas para que as coisas não aconteçam de novo. Então, elas precisam ser resolvidas, tratadas, muito bem tratadas. E isso acontece quando uma pessoa tem uma aliança com Deus, sai da igreja, frequenta lugares,
faz coisas que desagradam ao Senhor, então essa pessoa quebrou essa aliança. Vamos dizer, essa pessoa traiu essa aliança. Não basta simplesmente voltar e falar, Deus, me desculpa, tá? Ó, tal, vou tomar Santa Ceia. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a sua aliança está quebrada. Precisa acontecer o que a gente chama de resgate. Um resgate de aliança, onde tudo o que aconteceu, as coisas que aconteceram precisam ser trabalhadas com libertação, com arrependimento, com mudança de vida, com transformação, para que a aliança no Senhor seja resgatada. Eu, pessoalmente, como muitos teólogos, acredito que nesse motivo aí, é necessário passar de novo pelas águas. Tá certo, minha gente? Bom, exatamente, Mariângela, às vezes eu não consigo chegar direito, porque tá um pouquinho longe o celular, tá, gente? Pastora, pra gente batizar nas águas, precisa ser batizado no Espírito Santo primeiro, com certeza, porque a gente tá falando sobre isso agora. O batismo, ele exige essa mudança. E o que a gente acabou de falar, essa mudança obrigatoriamente é feita pelo agir do Espírito Santo. Vocês vão perceber que a partir da nossa próxima aula, que vai ser a aula sobre o batismo no Espírito Santo, vocês vão perceber que a gente vai ter uma pausa de seguir a apostila e vamos começar a buscar mudanças, trabalhar mudanças, quebras de fortalezas na nossa vida, para que a gente possa passar pelas águas. Nós precisamos compreender o quanto é importante que a gente não tenha, como que eu posso dizer, pressa, mas que eu tenha muita pressa em mudar. E não pressa em batizar, mas mudar a minha vida, viver. É claro que a gente não vai esperar que você mude 100% a tua vida, mas a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus começou uma obra na sua vida. Né? É necessário que isso aconteça, é necessário que Deus venha curar, transformar, restaurar. Vocês vão amar as próximas aulas, elas são necessárias serem presenciais. O pessoal de Poços de Caldas vão assistir as aulas online e depois a pastora Cleide vai fazer com vocês presencial esse encontro de oração e tudo mais, porque é muito importante a gente permitir que o Espírito Santo de Deus transborde em nós a sua ação. É uma ação única, ninguém consegue fazer o que o Espírito Santo faz, ele vai na medida que a gente vai dando abertura. Então é um processo muito gostoso, é um processo de restauração, de transformação, que Deus opera coisas grandiosas nas nossas vidas. O Pedro está falando que foi batizado no Espírito Santo através da vida da Ronilda e nunca mais vai esquecer esse dia. Isso é maravilhoso, minha gente. A gente precisa, se você não é batizado no Espírito Santo, já comece a orar. Ai, pastor, eu tenho medo. Não precisa ter medo. Na próxima aula nós vamos conversar e você vai entender tudo sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que quando terminar a aula, a primeira coisa que você vai desejar no seu coração é tê-lo para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Porque é como aquele melhor amigo, né? Quando você encontra, você não larga mais, né? Assim? Bom, vamos lá. Eu gostaria que você lesse o texto de João capítulo 10 comigo. João capítulo 10, no versículo 5, vai dizer o seguinte: de modo nenhum seguirão a um estranho, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui ele está falando sobre as ovelhas. As ovelhas de modo algum vão seguir uma voz estranha. É por isso que não é impossível nós vivemos uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida no caminho de Jesus, sem que a gente conheça a voz de Deus. E quem vai trazer o conhecimento do som da voz de Deus é o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de obedecer a Deus, dificuldade de confiar em Deus, por falta do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós tendemos a apontar a voz de Deus como uma voz estranha, uma voz, será que eu posso confiar? Mas será que vai dar certo? Isso aí é falta da ação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui, pastora, mas e os idosos?
Os idosos vão acompanhando pela internet. Mas assim que a igreja voltar 100% ao normal, nós vamos fazer mais um curso de batismo. E aí nós vamos envolver todos os nossos idosos no presencial. Tá certo, minha gente? Infelizmente, é algo que a gente não pode controlar, né? Eu gostaria que a igreja tivesse assim, né, cheia dos nossos idosos, nossos vovôs, nossos vovós. Eu chamo todos os idosos da igreja de vovô e vovó, eles me chamam de netinha, porque eles são muito amados. Mas por conta deles serem muito amados, nós não podemos permitir que eles passem por algum tipo de situação complicada, né? Mesmo que a gente faça de tudo na igreja para proteção, estamos medindo até mesmo temperatura aqui em Paraíso, a gente precisa cuidar. Mas assim que tudo voltar ao normal, vai ter um novo curso de batismo e todos os nossos idosos vão poder participar presencialmente. Tá certo, minha gente? A Samanta tá dizendo assim: eu fui batizada com 13 anos pela pastora Cleide. Olha que maravilhoso. E é muito importante isso. É muito importante a gente ser batizado antes de passar pelas águas, tá certo? Olha, gente, ainda no texto de João, capítulo 10, no versículo 14 ao versículo 18, diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que, né, somos nós. Também me convém agregar estas, e essas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ali Jesus estava falando que ele tem o poder de dar, que foi ali a cruz, que ele morreu por nós, mas ele também tem o poder de tomá-la de volta, que é a ressurreição. Amém, minha gente? Eu vou ainda colocar alguns pontos para que a gente possa ir chegando ao final da nossa aula de curso de batismo hoje. Olha, gente, tá passando bem rapidinho, não é verdade? Nós precisamos aprender no Espírito Santo a termos consciência dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos traumas. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vai fazer na nossa vida é nos dar consciência. Eu estava até conversando com o Eduardo hoje à tarde, falando sobre a prova lá da moto, né? E ele falou: nossa, a maioria das pessoas não conseguem passar assim fácil. E eu disse assim: sabe por quê que a maioria das pessoas não conseguem tirar a carteira de moto fácil? Porque realmente é um pouco difícil, né, aquele percurso, mas as pessoas já têm o costume de andar de moto antes de ter a carta. E aí elas adquirem vícios. Quando nós temos esses vícios, vício é o quê? Costumes errados, tá certo? Então, assim, andar com o capacete aberto, não colocar o pé do lado certo, sabe aquelas coisas que, né? Não fechar aqui ou andar com tudo aberto, etc. Alguns vícios que reprovam as pessoas aí. Bom, esses vícios são justamente um ato que não tem consciência. A pessoa está tão acostumada a fazer que ela não vê que ela está fazendo. Então, assim, muitas coisas em nós são vícios do mundo, vícios de sofrimento, vícios de trauma, vícios de passado, vícios de pecado, vícios de ensinos errados que nós fazemos e não vemos, não percebemos que estamos fazendo, não percebemos o quanto aquilo nos prejudica. A Fernanda está dizendo que muitas pessoas já vai para a autoescola com a moto ou o carro, tá vendo? Então, assim, são muitos vícios. E o Espírito Santo primeiro vai fazer com que a gente tome consciência desses nossos vícios, desses nossos erros, desses nossos atos errados, né? Desde um pecado de agir de maneira pecaminosa, até aquele olhar viciado que a gente tem na vida, até aquela situação que nos aprisiona, que a gente não tomou consciência do quanto aquilo nos destrói, do quanto aquilo nos aprisiona. Então, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo vai começar a colocar dentro de nós é a consciência de pecado, a consciência dos vícios que estão na nossa vida. E quando nós tomamos consciência, caramba, eu faço isso,
Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém chega pra você ou pra mim, isso acontece comigo, e diz, você é assim. Aquilo choca a gente, às vezes eu não gosto de ouvir, né? Mas tem horas que a gente escuta e nós somos chocados pela verdade. A verdade nos choca, a verdade ela nos confronta, né? E por isso Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, porque ela nos confronta. Quando eu tenho consciência do que eu tô fazendo, aquilo já começa a me incomodar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz nesse processo que nos prepara para o batismo. Ele nos choca, nos mostrando quem somos, como somos, nossas razões, nossos argumentos, nossa raiz, nossas tradições, o que a gente acredita. E ele nos choca um pouco, dizendo, olha, você é assim, você age assim. Você tem medo disso, você reage muito a isso. E isso não é bom para você. Quando nós... Isso vai acontecer pro resto da vida, tá, gente? Pro resto da vida Deus vai fazer isso. Mas antes de batizar, isso precisa começar a acontecer. Tá entendendo a diferença? Não é que a gente tem que ser perfeito para batizar, mas o processo de mudança precisa acontecer antes. O início desse processo precisa acontecer antes da gente batizar. E aí a gente vai prolongar isso pro resto da nossa vida, né? Nós precisamos aprender, de verdade, a deixar que o Espírito de Deus nos dê consciência. Consciência. Né? Por exemplo, esses dias eu tava orando, vou contar uma coisa minha pra vocês. Esses dias eu tava orando, né? E aí o Senhor falou assim pra mim, quanto você quer ser feliz? Aí eu disse, nossa, eu quero ser muito feliz, eu quero ser feliz, explodir de felicidade, eu quero ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí o Senhor me disse assim, mas tem certeza? Eu disse assim, tenho certeza, eu quero ser a pessoa mais feliz da terra. Essa é a minha decisão. Aí o Senhor me disse assim, então você precisa deixar as pessoas se aproximarem mais de você. Tem horas que você endurece demais. Você assusta as pessoas. Aí eu parei. Tá bom. Ou seja, o Espírito Santo vai vasculhando dentro de nós alguns vícios. Então veja que não é só questão de pecado que Deus quer trabalhar. Deus quer transformar a nossa vida. Ele vai começar com a consciência de pecado, mas também consciência de nós, da nossa vida, do que nos limita. E nós precisamos permitir isso. E quando Ele faz isso, nós precisamos permitir que haja arrependimento na nossa vida. Porque muitas vezes nós ouvimos de Deus, até de pessoas ou uma pregação, que seja. E nós somos tão orgulhosos que nós fazemos o quê? Imagina, nada a ver. A Paula tá falando assim, pastor, eu sei como é, eu também fico endurecida às vezes, fechada e nem percebo. Então, às vezes a gente faz isso. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você quer ser feliz? Você precisa trabalhar isso na sua vida. E aí, quando ele fala isso, ele tá querendo ajudar, né? Ele quer trabalhar e ele vai trabalhar. E nós precisamos deixar Deus trabalhar. E aí, deixar Deus trabalhar é nos arrependermos, é voltarmos atrás, é pedirmos ajuda. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha, aprenda a pedir ajuda, tá? Porque a gente tem dificuldade muitas vezes de fazer as coisas. Então, de fazer tudo, na verdade. E a gente muitas vezes não pede ajuda. Estamos enfrentando situações, não pedimos ajuda para Deus, não pedimos ajuda para o pastor, não pedimos ajuda para um irmão de fé, nós não pedimos ajuda por orgulho. Não faça isso. Se você está enfrentando situações, não é que você quer que o outro, porque às vezes tem gente que acha que pedir ajuda é forçar o outro a resolver o nosso problema. Pedir ajuda não é fazer o outro resolver o nosso problema. Pedir ajuda é pedir ajuda. Me ajude em oração. Me ajude com uma palavra de Deus. Sabe? Às vezes, o que a gente acha que é o final do mundo para nós, que a gente nunca vai conseguir enfrentar, nós contamos para uma outra pessoa, essa pessoa nos compreende e diz assim, não,
Por mais que isso pareça o final do mundo, eu já enfrentei isso e eu venci. E você vai conseguir vencer também. Porque às vezes o diabo, pela força que ainda opera na vida das pessoas, ele consegue dizer às pessoas que ninguém vai compreender, ninguém vai poder ajudar, ninguém vai poder fazer nada. E nesse curso de batismo, já coloca uma coisa na tua cabeça: viver em comunidade cristã, viver dentro de uma comunidade, é aprender a pedir ajuda, é aprender a se expor. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de se expor. Eu sou uma dessas pessoas, eu não gosto de me expor de jeito nenhum. Mas a gente precisa aprender a expor o nosso coração diante da presença de Deus e a expor a nossa vida diante das pessoas corretas, que são os homens e as mulheres de Deus, que vão lutar por você e vão fazer com que você cresça. Então, aprenda a pedir ajuda, ok? É muito importante que você aprenda a pedir ajuda. E para nós terminarmos essa nossa aula, não é verdade? Nós vamos terminar falando sobre obediência, minha gente. O Espírito Santo de Deus vai gerar em nós uma vida de obediência. O Espírito Santo de Deus vai gerar em nosso espírito a capacidade de crermos, confiarmos e obedecermos a Deus e a sua palavra. É algo muito interessante porque não é como nós falamos no início, uma mudança comportamental, mas é uma obediência genuína, onde você acredita no que você está fazendo. Você é motivado pelo Espírito Santo de Deus a fazer daquela maneira. É muito interessante porque você deixa de fazer algo ou passa a fazer algo, não porque não me mandaram, não porque na igreja é assim. Uma pessoa que vive a ação do Espírito Santo, ela sempre tem um tipo de resposta na boca que é: eu sou assim, eu decidi ser assim, essa é a minha decisão. Não é porque o pastor quer ou não quer, é porque o Espírito de Deus já manifestou isso dentro de mim. E aí, gente, as nossas decisões são irrevogáveis. Ninguém vai conseguir fazer você pecar, ninguém vai conseguir fazer você voltar atrás de determinadas decisões. Vamos lá, mas pastora, eu necessariamente preciso de outra pessoa comigo para eu ser batizada pelo Espírito Santo? Tipo, tá. Tem pessoas que a gente vai falar um pouquinho sobre esse batismo no Espírito Santo na aula que vem, mas eu vou te responder. Tem pessoas que em casa são batizados. Ele vai orando, no momento de oração dele ele não vai ser batizado do Espírito Santo. Você pode ser batizado do Espírito Santo no momento de oração na sua casa, no momento de louvor na igreja, num culto, mas tem pessoas que precisam ser assistidas no momento de batismo no Espírito Santo. Na regional, raramente a gente assiste as pessoas nessa questão do batismo, né? Nós vamos orando em línguas, o Espírito Santo vai batizando sozinho as pessoas. Às vezes um ou outro precisa ser assistido, é natural. A dificuldade de ser batizado no Espírito Santo, existem pessoas que têm muita dificuldade. E aí nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Por que essa dificuldade? Hoje nós vamos trabalhar só isso, essa questão de ele vem para trazer consciência, para nos mostrar que nós precisamos de Jesus. Michele Souza, pastora, como eu sei que estou sendo batizada? Para ser batizada no Espírito Santo, você precisa orar em outras línguas, a língua do Espírito. Então, só tem um jeito de você saber que você está batizada: se você orar em línguas. Mas isso nós também vamos falar na semana que vem. Amém? Tem uma irmã da igreja que foi enquanto louvava a Deus. Então, o batismo no Espírito Santo a gente vai explicar melhor como ele funciona na semana que vem, mas hoje eu estou dizendo para você, ele começa a agir na nossa vida de maneira externa, antes do batismo, para nos mostrar que precisamos de Jesus,
Primeira revelação que ele traz para nós antes de nós sermos batizados nele mesmo é: precisamos de Jesus. Precisamos da presença de Jesus, precisamos de salvação. E que isso esteja no seu coração nessa noite. Você precisa de Jesus. E não adianta ir para a igreja mudar o comportamento. É necessário que o reino das trevas saia para que o reino da luz entre. É necessário uma mudança de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer transformar você numa marionete. Ele quer transformar a sua vida, a sua história, toda a sua história. Por que algumas pessoas precisam ser assistidas enquanto estão sendo batizadas, pastora? Essa pergunta, Fernanda, eu vou responder na semana que vem. Pode ser? Na semana que vem nós vamos responder todas as perguntas que vocês tiverem sobre batismo no Espírito Santo, porque vai ser uma aula só sobre isso. Hoje eu quero frisar em vocês: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Jesus, eu quero uma nova vida. Eu não quero viver aprisionado, eu não quero viver sobrecarregado, eu não quero viver a vida que está todo mundo vivendo, que acorda de manhã, sai para trabalhar, volta, sem sentido, sem propósito, sem brilho. Salvação é muito mais, muito mais do que simplesmente sair do pecado. É vida, é viver em vida. Quem já foi batizado nas águas poderá participar presencialmente na igreja? Vai sim. Eu só estou vendo o decreto, a questão do número de pessoas. Eu acredito que está a 30%. Estou olhando para ver se o decreto já saiu. Tá para sair entre hoje e amanhã cedo. Esse decreto vai me dizer quantas pessoas eu posso receber na igreja. Se estiver justo como o resto da cidade, nós vamos poder ter 30%. 30% na regional são 90 pessoas. Então, eu creio que nós não temos 90 pessoas para passar pelas águas. Então, vai ser possível que pessoas já batizadas possam estar no templo, sim. Tá certo? Gente, deixa eu dizer uma outra coisa para você. Adquira sua apostila. Ela tá no valor de R$5. Ela tá linda. Eu não sei nem como o pastor Carlos e a pastora Ana conseguiu o milagre de tornar a apostila R$5. Juro por Deus, porque eu achei que ia ficar mais de R$10. Mas eles fizeram ali algo do Senhor e eles conseguiram essa apostila. Então, você que fez a sua encomenda, você pega a sua apostila com todo o amor e seu carinho, comece a estudar. Estude a primeira aula, estude essa segunda aula. Tem coisa escrita lá que eu não falei, tem coisa que eu falei que não está escrito lá, é normal. Você precisa estudar e se prepare para a nossa aula. Eu vou avisar nos stories, vou avisar por meio dos pastores, vamos avisar pelos grupos como vai funcionar essa nossa aula, que vai ser um pouco diferente, né? Então, nós vamos avisando vocês durante a semana como será essa nossa próxima aula. Tá certo, minha gente? Passamos 3 minutinhos. Eu desejo a vocês uma ótima noite. Que Deus os abençoe grandiosamente, poderosamente e que amanhã você tenha um dia maravilhoso e eu encontro vocês no culto em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe. Qual horário tem alguém na igreja? Tarsa, está o dia inteiro, porque nós estamos em reforma. Então, ali na regional, está o dia inteirinho a igreja aberta por conta da nossa reforma, tá certo? Gente, um beijo, que Deus abençoe e eu vejo vocês amanhã, tá bom? Um beijo.